Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Diga comigo, vocação, com que fostes chamados. Vou continuar. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Diga, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Continuo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Diga, ele deu dons aos homens. Vou continuar. Ora isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, diga, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse texto do apóstolo Paulo é um texto muito chave, que nos ajuda a entender e discernir alguns pilares, princípios básicos de como que funciona a igreja, como deve ser o seu governo, como é a movimentação dos dons da igreja. Essa mensagem, ela vai ter basicamente 3 pilares principais. O primeiro deles, qual é o papel e o propósito dos dons ministeriais. O segundo, qual o propósito e o papel do pastor. E o terceiro, qual o propósito e o papel de um fundamento apostólico. Para começar, eu quero falar um pouco, abrir um pouco o nosso entendimento acerca dos dons ministeriais. A Bíblia, ela mostra 3 tipos de dons. Os dons do Pai, está lá em Romanos 12. Os dons do Espírito, está lá em 1 Coríntios 12 e 14. E os dons do Filho, que são os dons ministeriais, que são esses que estão aqui em Efésios capítulo 4. Quando a gente olha para cá, para esse texto de Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo, prisioneiro do Senhor, quando ele escreveu, ele era um prisioneiro, ele estava preso apenas fisicamente, porque a sua mente e o seu espírito estavam livres. O que é maravilha da vida no espírito é isso. Você pode estar até acamado num quarto, mas o seu espírito é livre para louvar e exaltar o Senhor. Existem muitas pessoas que estão livres fisicamente, mas o seu espírito está aprisionado, a sua alma está aprisionada, mas essa não é a sua condição, amém, meu querido? Eu quero dizer para você que, embora você esteja passando por uma leve e momentânea tribulação, nesse corpo, nesse tabernáculo, nessa carne, eu quero te dizer nessa noite, que o seu espírito é livre, você é livre para voar, você é livre para transcender, você é livre para viver os planos, os projetos, as promessas do teu Deus. Você está entendendo? Então, o que é que esse texto nos ensina sobre a natureza e o propósito dos dons? Em primeiro lugar, ensina que nós precisamos andar dentro da vocação que fomos chamados. Diga assim, eu preciso andar dentro da vocação que Deus me chamou. Paulo começa o texto falando isso. Irmãos, eu rogo ao Senhor para que vocês andem do modo digno da vocação que vocês foram chamados. Existe um modo digno e um modo não digno. Cada um de nós fomos chamados com uma vocação. Cada um de nós temos uma vocação em Deus. Cada um de nós temos um papel em Deus. E nós precisamos andar no chamado e na vocação que Deus tem para nós. Essa igreja de Éfeso, por exemplo, lá em Apocalipse, o Espírito da profecia, através de João, diz
Eu louvo a vocês porque vocês confrontaram os falsos apóstolos. Havia nessa época falsos apóstolos. Se havia falsos apóstolos, é porque havia mais apóstolos além dos 12. Se só houvesse os 12, não tinha necessidade de se confrontarem falsos apóstolos. Na verdade, a gente aprende na Bíblia que existiam muitos mais apóstolos além dos 12. Esse texto aqui já fala, e eu não vou entrar nesse mérito, de estar explicando para você que o ministério apostólico ainda está funcionando. A pergunta que muita gente faz é: existe apóstolo ainda hoje? Pergunta errada, meu filho. Meu filho, a pergunta não é se existe apóstolo, profeta ainda hoje. A pergunta é: quando foi que deixou de existir? Se alguém perguntar para você: vem cá, existe apóstolo ainda hoje? Você pergunta para ela: e quando foi que deixou de existir? Ah, parou nos 12. E Paulo? Ah, Paulo era outro. Então, não parou nos 12. E você vai ver muitos outros. Eu não vou pregar sobre isso agora. O que eu quero falar para você é que eu e você, nós precisamos andar dentro da vocação que nós fomos chamados. Nós não podemos querer andar do jeito que outra pessoa está andando, só porque ela está andando daquela forma. Querido, se você não foi chamado para andar do jeito que aquela pessoa está andando, não ande daquele jeito. Então, a segunda verdade é que nós precisamos aprender a lidar com o dom do outro irmão. Nós precisamos aprender a lidar com a diferença dentro do corpo. Eu vou mudar. Nós precisamos aprender a valorizar a diferença do outro. Nós precisamos aprender a lidar com pessoas diferentes de nós, e não só aprender a lidar, valorizar as diferenças, porque aquilo que aquela pessoa tem de diferente é o que vai me completar. Aquilo que aquela pessoa tem de diferente é exatamente o que eu não tenho, e é isso que vai fazer do corpo essa coisa maravilhosa. Já pensou se todo mundo fosse igual a você? Você congregaria numa igreja que todo mundo era igual a você? Glória a Deus que nem todo mundo é igual, e nós precisamos aprender a lidar com o dom do outro irmão. E a Bíblia fala com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando em amor. Olha para o teu irmão do lado e fala assim: meu irmão, eu estou suportando você, mas é em amor. Tem que aprender a suportar em amor. Se você não aprende a lidar com o outro em humildade, em mansidão, em longanimidade, você, querido, você está se desqualificando do corpo, você está se descartando do corpo. Então, se nós somos corpo, nós precisamos aprender a lidar com a diferença, precisamos valorizar a diferença. 3, os dons foram dados por Cristo. Os dons, eles são sobrenaturais. Diga comigo, os dons são sobrenaturais. Ninguém escolhe ser pastor, ninguém escolhe ser apóstolo, ninguém escolhe ser profeta, ninguém escolhe ser evangelista, ninguém escolhe ser mestre. A Bíblia diz que Ele concedeu dons aos homens. A Bíblia diz aqui, e você leu comigo, Ele deu dons aos homens. Querido, quem faz a chamada é Deus. Não se forma um pastor em seminário teológico, não se forma um pastor em uma escola bíblica, não se forma um mestre em um seminário, em um curso, não é um diploma na parede que estabelece a vocação de alguém. Não, quem chama é Jesus. Nós não temos como fabricar ministros de Deus. Quem chama as pessoas para o ministério é Jesus. Segura na mão do teu irmão e fala assim: meu irmão, se você foi chamado para o ministério, quem chamou você não foi homem nenhum, quem chamou você foi o próprio Deus eterno, foi o Senhor teu Deus que te chamou, querido. A sua chamada não é da terra, a sua chamada é do céu. Você vai aplaudir? Aplaude direito. E quando a gente olha para os dons, irmãos, nós temos que entender algumas coisas. Os dons têm um propósito. Diga, os dons têm um propósito. E tem data para acabar. Os dons têm um propósito e tem data para acabar. Qual é o propósito dos dons? O verso 12 diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o propósito dos dons? Diga, aperfeiçoamento dos santos.
Obra do ministério. Edificação do corpo. Deus concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para pastores, para, primeiro lugar, para a edificação do corpo, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Dons ministeriais têm um propósito claro, não é para ninguém se sentir mais importante, não é para ninguém se sentir importante, não é para ninguém que nunca conseguiu ser nada na vida achar que está sendo alguma coisa, não, ministério não é para isso, não é para isso. E os dons, ele tem também data para acabar, pasme, tem. Os dons ministeriais, o ministério quíntuplo, eles têm data para acabar. Qual é essa data? O apóstolo Paulo continua no verso 13. Até que. Diga, até que. Até que. É quando vai acabar. E quando é que vai acabar? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Sabe quando é que os dons vão acabar? Quando todos nós chegarmos à unidade da fé. Tem gente que não consegue nem andar perto do irmão da Deus é Amor, da congregação cristã, da assembleia, da presbiteriana, que se acha mais espiritual que eles, ou vice-versa. Unidade da fé. Os dons estão aqui até que todos cheguemos à unidade da fé. Ele continua, ao conhecimento do Filho de Deus, até que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos nós cheguemos à estatura de Cristo, a homem perfeito. A palavra perfeito é teleios, significa completo, não ter falta de nada. Quando é que isso vai acontecer? É quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, arrebatar a sua igreja, estabelecer o seu governo sobre nós, aí não vai ter mais propósito de ter apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Quando Jesus consumar o seu plano, a sua obra redentora na terra, aí não vai ter mais necessidade de dom ministerial. Aí só vai permanecer a fé, a esperança e o amor. Você está entendendo, amém? Aí não vai mais haver necessidade. Mas enquanto isso não acontecer, os dons estão ativos na igreja. Os dons estão ativos na igreja. Enquanto isso não acontecer, os dons estão ativos na igreja. E aqui eu entro no segundo ponto dessa mensagem. Qual é o chamado e o papel do pastor dentro disso? Nós vivemos no Brasil uma cultura eclesiástica pastoral. O governo da igreja evangélica no Brasil, ela é culturalmente pastoral. Mas nem tudo que é culturalmente significa ser correto biblicamente. Diga comigo, nem toda cultura está correta à luz da Bíblia. Mas o nosso Brasil abraçou a cultura pastoral. O nome pastor tomou um sentido muito mais amplo e além do bíblico. A palavra pastor na Bíblia tem um sentido, mas na igreja evangélica brasileira como um todo, estou generalizando, você entende isso? Generalizando, o nome pastor tomou outro sentido muito maior. No Brasil, todo mundo que exerce uma função de liderança na igreja é chamado de pastor. Um apóstolo é chamado de pastor. Um profeta é chamado de pastor. Um mestre é chamado de pastor. O evangelista é chamado de pastor. E a gente não se contenta, a gente ainda inventa uma palavra, missionário. Missionário não está na Bíblia, aliás, está. Sabe qual é a palavra missionário? A palavra missionário é uma palavra latina, que do grego significa apóstolo. A palavra portuguesa enviado é equivalente à grega apóstolo, que é equivalente à latina missionário. Porque o que é o apóstolo? É alguém enviado com uma missão. Não existe missionário na Bíblia. Existe, quando você lê apóstolo, aí no latim é missionário. Então, o Brasil, ele é tomado por essa cultura eclesiástica pastoral.
onde o pastor ele tomou uma proporção diferente do bíblico. Querido, pastor não é chamado para liderar a igreja. Pastor não é chamado para liderar a igreja. Pastor não é chamado para liderar a igreja. Pastor é chamado para cuidar de gente. Olha para o irmão do lado, segura forte na mão dele e fala assim: irmão, não treme não, irmão. Pastor não é chamado para cuidar de igreja. Pastor é chamado para cuidar de gente. Se você não gosta de gente, nem tenta, nem inventa de querer ser pastor. Nós temos que entender, meus irmãos, que Jesus não veio fazer uma instituição, Jesus não veio abrir um CNPJ. Papel de pastor não é cuidar de CNPJ, papel de pastor não é cuidar de estrutura, papel de pastor não é cuidar de instituição, papel de pastor é cuidar de gente. Alguém está me entendendo aqui, irmão? Papel de pastor é estar no meio do povo, é estar com cheiro de ovelha. Papel do pastor é estar no meio do povo, é cuidar de gente. Pastor foi chamado para cuidar de gente, cuidar de pessoas. Irmão, se seu coração queima por vidas, seu coração queima de estar no meio do povo, se você gosta de estar na casa dos outros, tomando café, ouvindo os problemas deles, orando por eles, aconselhando eles, parabéns. É provável que Deus chama você para o ministério pastoral, irmão. Mas se você não gosta nada disso, vai procurar fazer outra coisa, que o chamado pastoral não é o seu, não é sua praia. Mas se você gosta de estar no meio do povo, se você ama botar os irmãos no teu colo aqui, de cuidar das perebas dele, de aconselhar ele, de ajudar ele, parabéns, parabéns, eu encontrei seu papel na igreja. Você é um pastor, você é uma pastora de almas, você foi chamado por Deus, você foi vocacionado por Deus, e você tem que andar na vocação que Deus chamou você para andar. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo, irmão? Aleluia! Tem que andar na vocação que Deus chamou você para andar. Pastor foi chamado para cuidar de gente. Ou seja, você pode ser pastor sem estar na frente de uma igreja. E aqui nós temos que entender algo na igreja chamado presbitério. Existem igrejas que tratam a figura do pastor, vou falar já sobre isso, como um cargo. Eu estou antecipando, pastor não é cargo, pastor é função, pastor é ministério, pastor não é cargo. Mas tem igrejas que eu não, meu irmão, é a revelação deles. Mas tem igrejas que é como se fosse uma escala hierárquica. Primeiro tem que ser obreiro, depois evangelista, depois diácono, depois vai ser pastor. Presbítero, depois vai ser pastor. Só que nós temos que entender, querido, que existe uma diferença entre chamado, entre função, entre cargo. São coisas diferentes. Se você abrir a sua Bíblia, em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 14, a Bíblia diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, dizendo: não desprezes o dom que há em ti, que te foi dado através de profecia, pela imposição das mãos do presbitério. A gente vê aqui a figura do presbitério reconhecendo uma função ministerial de Timóteo. A gente vê aqui o apóstolo Paulo falando: Timóteo, não despreze aquilo que o presbitério reconheceu em você e confirmou na sua vida através da imposição das mãos. A gente vê aqui a figura do presbitério. Querido, quem é que está na frente de uma igreja? Biblicamente falando, acima de toda a igreja está o presbitério. Acima de toda a igreja está o presbitério. O que é o presbitério? É um corpo de crentes maduros, que tem a responsabilidade de liderar a igreja local. O presbitério, ele é um corpo de crentes maduros, porque a palavra presbítero é a tradução grega de ancião. E quando a Bíblia fala ancião, não significa necessariamente alguém velho na idade, mas está falando de alguém maduro na fé.
Porque tem gente que às vezes nem cabelo mais tem, gente que seus cabelos estão brancos, a pele já está enrugada, mas ainda é menino espiritual. E tem gente que tem um rostinho limpo, como um bebê, mas é maduro na fé. Então, o que a Bíblia está ensinando é que o governo da igreja local deve ser exercido por um corpo de irmãos maduros. Diga comigo, o governo da igreja deve ser exercido por um corpo de irmãos maduros. E aqui eu quero ensinar algo, corrigindo talvez até o que eu ensinei no passado. Pastor, presbítero e bispo são três figuras diferentes. Pastor, bispo e presbítero são três figuras diferentes, biblicamente falando. Pastor é uma função no corpo. Pastor não é um cargo. Você não está pastor, você é pastor. Você está entendendo, amém? Presbítero é uma posição, é um estado. Se a pessoa perder as suas qualidades, ela deixa de ser um presbítero. Se ela perde as suas prerrogativas, ela não tem como estar exercendo a figura, fazer parte de um corpo presbiterial. Não pode. Bispo, da mesma maneira, não são todos que podem exercer a função do bispo. Agora, pastor é um dom. Diga, pastor é um dom. E a minha Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Os dons são irrevogáveis. Então, você não está pastor, você não está apóstolo, você não está mestre, você não está evangelista, você não está profeta, você é. Você está entendendo, amém? O presbitério que a gente entende, então, que ele não pode ser exercido somente pelo pastor. O presbitério não pode ser exercido somente pelo pastor, mas também pelo mestre, pelo apóstolo, pelo profeta e pelo evangelista. O presbitério da igreja não deve ser exercido somente por pastores, mas é importante, é bom que o presbitério, a equipe de governo da igreja, seja exercido também por mestres, por profetas, por evangelistas e por apóstolos. Queridos, e quem é o bispo? 1 Timóteo, no capítulo 3, a Bíblia já está aberta em 1 Timóteo, a Bíblia diz no verso 1, essa é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja, aí vai falando os requisitos que o bispo tem que ter. Quem é o bispo? O que é episcopado? Episcopado é ser bispo. É aquele que cuida, que quer cuidar de uma congregação. Se alguém almeja o episcopado, está dizendo aquele que quer liderar uma igreja, excelente obra deseja. Convém, porém, que o bispo seja. Aí tem uma série de requisitos. Então, é aquele que foi chamado para pastorear um rebanho inteiro. É o bispo. A palavra bispo, ela tem um sentido também de supervisor. O bispo é aquele que preside o presbitério. Diga, o bispo é aquele que preside o presbitério. A palavra bispo no latim significa primus inter pares. Vamos ser chique, você é culto, aqui é cultura também, não é só vida no espírito, é cultura. Diga, a palavra bispo significa primus inter pares. Latim. A palavra primus significa primeiro, inter, entre, pares, iguais. A palavra bispo significa então, primeiro entre iguais. Quem é o bispo, então? É aquele que é o primeiro entre os seus iguais. Ele é aquele que faz parte do presbitério, do corpo governamental da igreja, mas que exerce a primazia. É o bispo. É o bispo.
pode-se dizer que o bispo é aquele que pastoreia os pastores da igreja. É o bispo. O papel principal dele não é apenas cuidar do rebanho, mas ele é o líder principal da igreja. E ele pode ser um apóstolo, ele pode ser um profeta, ele pode ter uma outra função. Aí você entende que a pessoa, que bispo é um cargo. É uma função, mas é um cargo. Você está entendendo, amém? Que bispo não é algo irrevogável. Agora, ministério é irrevogável. Se você tem uma chamada pastoral, isso é irrevogável. Não interessa se você pecou no passado, se você adulterou, se você desistiu uma vez lá atrás. Eu quero dizer para você que você tem que desistir de desistir, porque Deus não desistiu de você. Se você desistiu da obra que o Senhor te deu, que o Senhor preparou para você, querido, meu irmão, não interessa o que você vai fazer, Deus não muda de ideia, Deus não muda. O chamado que Deus tem para você, o dom que Deus colocou sobre a sua vida é irrevogável. Deus não abre mão de você. Se você desistiu do teu chamado, nego, desiste de desistir e volta para a presença do Pai, volta para a tua posição, que Deus não desistiu de você. Então, o bispo é aquele que preside o presbitério. É o primeiro dentre iguais. Dentro dos 5 ministérios, irmãos, todos exercem um ofício, uma função. E o bispo é aquele que tem essa função de presidir, é aquele que vai presidir. Entenda uma coisa. Debaixo do bispo pode ter profeta. Diga, debaixo do bispo pode ter profeta. Ter evangelista, pode ter pastores. Falar outra coisa para você, numa igreja pode ter 10 pastores. Numa igreja local pode ter 10 pastores. Numa igreja local pode ter 10 pastores. Numa igreja local pode ter 10.000 pastores. Você está entendendo? Porque pastor ele foi chamado para cuidar de prédio, não foi? Pastor foi chamado para cuidar de gente. Pastor é para estar com cheiro de ovelha, cheiro de gente. Pastor não está obrigado a cuidar de prédio, de igreja local. Pastor é obrigado a cuidar de gente, porque ele foi chamado para isso. Ele foi chamado por isso. Aí você vê a figura, tem um bispo ali, e você vê, pode ter 20 pastores para cuidar das pessoas. E é o pastor que está ali visitando, é o pastor que está ali cuidando, discipulando as pessoas. E você vai ver a igreja, querido, um precisando do outro, um precisando da cooperação do outro. É por isso que cada um deve andar na vocação que foi chamado. 5 ministérios não é cargo, é função. Você não é levantado a pastor. Você é reconhecido como pastor. Eu não tenho como dar a você o dom de pastor. Homem nenhum tem o dom, a capacidade de dar a ninguém o dom de pastor. Quem dá dons aos homens é Jesus. A chamada não é natural, a chamada é sobrenatural. Dá um telequete no vaso do lado assim, irmão, se liga. A chamada de Deus na tua vida não vem da terra. A chamada de Deus na tua vida vem do céu. A sua chamada não é natural. A sua chamada é sobrenatural. Pastor não é cargo, evangelista não é cargo, apóstolo não é cargo, profeta não é cargo. Não! É função do corpo. E cada ministério tem uma função. Cada ministério tem uma função e não um cargo. O pastor, qual é o papel do pastor? Qual é o papel do mestre? É o ensino. Mas não é o ensino grego. Não é o ensino baseado nos princípios de Platão, de Sócrates e de Aristóteles. Que a teologia evangélica está contaminada por esse demônio do inferno, chamado espírito da Grécia. É um ensino intelectualizado. O
A função do mestre precisa ser restaurada na igreja do Brasil. A função do mestre precisa ser restaurada, porque o mestre tem um papel chave. O mestre é aquele responsável de trazer um ensino sobrenatural à igreja. Ensinar a igreja a fluir na dinâmica do Espírito, a desenvolver os seus dons, a operar o seu chamado. Qual é o papel do evangelista? É romper. O evangelista é aquela pessoa que tem a unção de trazer gente. O evangelista é aquela pessoa que tem a unção de ganhar vida para Jesus. O evangelista é aquela pessoa que está na fila do banco, já está conversando com a pessoa, já está pregando para ela, já está orando por ela, já está expulsando o demônio da vida dela. O evangelista é esse. Aí a gente tem que entender que a gente tem que andar na vocação que fomos chamados. Aí a gente pega o evangelista e quer enclausurar o coitado numa célula. Vai matar ele, porque ele não é pastor. O papel dele é estar pregando, é estar ganhando gente, é estar trazendo gente aqui para o manto. É estar ganhando pessoas para Jesus. Então o evangelista, ele é o touro procriador da igreja. E quem é o profeta? O profeta é aquele que traz uma direção do céu para a igreja. E quem é o apóstolo? O apóstolo é aquele que vai. É aquele que envia. É aquele que direciona. É aquele que prepara, que treina e vai, meu filho, é por aqui, ó, vai lá, vai, arrebenta. Você está entendendo, irmão? E aqui a gente entra num ponto chave e eu vou quebrar um ídolo de muita gente que veio de outros lugares, que a gente nunca ensinou isso aqui, mas gente que veio de outras igrejas. E em muito amor eu vou ensinar para você que quem tem 5 ministérios não é obrigado a estar casado. Vou repetir, que houve silêncio no céu. Quem tem 5 ministérios não é obrigado a estar casado. Para você ouvir a sua boca dizer isso, e você depois falar, eu não acredito que eu disse isso. Você vai dizer, quem tem 5 ministérios não é obrigado a estar casado. Não é. Para ser bispo é outra história. Mas para ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, não precisa ser casado. O bispo que precisa ser casado para exercer o episcopado, a primazia dentre os iguais. Paulo era apóstolo. Me digam o nome da esposa dele. Não, você não sabe dizer. Porque na verdade você nem sabe se ele foi casado um dia. Dizem que ele é viúvo. Dizem que ele nunca casou. Não se sabe. Exatamente. Marcos era apóstolo e não era casado. João era apóstolo e não era casado. Tiveram apóstolos na Bíblia que não eram casados, mas eles também não exerceram o episcopado. Paulo não exerceu o episcopado sobre igreja nenhuma. Paulo exerceu o apostolado. E aqui eu vou chegar numa outra verdade violenta que vai quebrar, e aí tem gente que não vai aguentar não. Está preparado? Está preparado? Mulher pode pastorear. Meu Deus! É forte. Não jogue pedra, calma. O que nós temos que entender, querido, é a diferença entre presbítero, pastor e bispo. O que nós temos que entender, meu querido, é a diferença entre função e cargo. É isso que nós temos que entender na igreja. Que exercer uma função na igreja não quer dizer naturalmente que você exerce o governo numa igreja local. Mulher pode pastorear? Claro que sim! Que óbvio isso. Ministério não é cargo, é função. Diga, ministério não é cargo, é função. O que não há na Bíblia, querido, é nenhuma mulher exercendo episcopado. Não, você não vai achar. Mas a gente vai ver muitas mulheres fazendo a obra de Deus dentro dos 5 ministérios, no Novo Testamento, ó. No Novo Testamento, e quem vai anotar, pega a caneta ligeiro, para você rebater os hereges. Eu nem gosto de estar rebatendo herege, mas nem perco o meu tempo, nem gasto glicose cerebral perdendo tempo com herege, com analfabeto bíblico. Gente que entende tudo, de Charles Spurgeon, de João Calvino, de Jonathan Edwards, de Martinho Lutero, de Agostinho, de Aquino, devia entender de Bíblia.
Prega para mim sem citar essa galera, me refuta sem citar, e eu glória a Deus por eles, irmãos, mas a gente tem que voltar para a palavra. A gente vai ver dentro da igreja bíblica, apostólica, várias mulheres exercendo papéis maravilhosos. Eu vejo o caso de Priscila. Quem era Priscila? Atos 18, 26, Atos 18, 2, Romanos 18, 16, 3, 1 Coríntios 16, 19. Sabe o que esses textos vão me dizer? Que Priscila tinha igreja na casa dela, que Priscila era cooperadora de Paulo, que Priscila era companheira de Paulo. E mais, era Priscila e Áquila, Priscila e Áquila, Priscila e Áquila. Querido, na tradição daquela época, o nome do homem vinha primeiro. Para vir o nome da mulher primeiro, é porque tinha alguma coisa aí, é porque a mulher exercia a primazia. Quer mais? Júnias. Sabe qual era a função ministerial de Júnias? Júnias era apostolar. Eu estou falando de Novo Testamento. Romanos 16, 7 fala de Andrônico e Júnias, notáveis entre os apóstolos. Sabe quem era Andrônico e Júnias? Parentes de Paulo, companheiros de prisão com ele, notáveis entre os apóstolos. Notáveis entre os apóstolos. Não eram apóstolos qualquer, eram notáveis dentre os apóstolos. Se destacavam no meio dos outros apóstolos, Andrônico e Júnias. Quer mais mulher exercendo função no corpo de Cristo? As filhas de Filipe. Profeteos, que profetizavam, ou que eram profetas, que exerciam função de profeta. Em Atos capítulo 21, verso 9, a Bíblia fala disso delas, que elas eram profetisas. Então eu vejo mulheres na Bíblia exercendo função pastoral, eu vejo mulher na Bíblia exercendo função apostólica, eu vejo mulher na Bíblia exercendo função de profeta. E algumas pessoas querem colocar as mulheres no canto da igreja. Isso é demoníaco, isso é diabólico. Deus levanta e é o diabo que quer paralisar você, meu irmão. Não é Deus que quer paralisar você, não. Segura na mão do irmão. Ei, meu irmão, não deixe as mentiras do diabo aprisionar você. Você tem o Espírito Santo, você tem o chamado, você tem uma vocação. Está na hora de você se levantar no poder do Senhor, na força do Senhor, e cumprir a vocação que Deus chamou você para cumprir. Alguém está me entendendo? Você não pode ficar parado, meu irmão. Você tem que se levantar na autoridade, na ousadia, e cumprir o chamado que Deus tem para você. Aleluia! Nós temos que voltar a ser uma igreja apostólica e profética. A igreja da Bíblia, a igreja do Novo Testamento, ela não era pastoral. A igreja da Bíblia, a igreja do Novo Testamento, ela era apostólica e profética. Abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, verso 20. Diz assim: a igreja, ela está sendo edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Fundamento, diga fundamento. É a base. A igreja, ela é edificada nessa base. E não numa base pastoral, mas numa base apostólica e profética. Entenda uma coisa, e aqui eu entro no último ponto da mensagem, que é o fundamento apostólico. Só existe uma igreja. Quando a Bíblia foi escrita, quando Paulo, inspirado pelo Espírito, enviou as cartas às igrejas de Roma, de Éfeso, da Galácia, de Colossos, Tessalônica, quando João endereçou as cartas a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia, a consciência que aqueles homens de Deus tinham, dada pelo Espírito, é que só existe uma igreja. Só havia
uma igreja. Sabe que igreja é essa? A igreja de Cristo. Só existe uma igreja, a igreja de Cristo. Só existe uma igreja no mundo todo, e é a minha. Tem quantos membros na sua igreja? Pergunta de analfabeto bíblico. Pergunta de gente que ainda está aprisionado dentro de um modelo religioso, que não foi liberto da visão do reino de Deus. A minha igreja é a maior do mundo. A minha igreja só existe ela. Só existe a minha igreja. Você está entendendo, meu irmão? Só existe a minha igreja. E não é a casa do Pai, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que transicionar a nossa mentalidade. Então, quando a gente lê os textos bíblicos sobre a igreja, não podemos lê-los sobre uma perspectiva de igreja institucionalizada, sobre uma perspectiva de CNPJ, de igrejas locais. Não, nós temos que olhar para ela como um organismo vivo no mundo todo. Então, como é que está fundamentada a igreja de Cristo? Está fundamentada, está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2:20. Aí a gente olha para esse texto de Éfeso 2:20. Quais são os dois ministérios mais importantes da igreja? Qual é? É exatamente o que o diabo quer roubar. É exatamente esses dois que o diabo quer dizer para a gente que não existe. É exatamente os dois ministérios que o diabo tem propagado através da bandeira religiosa de que acabaram. Porque é do diabo. Quem diz que apóstolo e profeta acabou é do diabo, irmão. Porque a minha Bíblia diz, e quem é de Deus é da Bíblia. 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 A minha Bíblia diz que a igreja é fundamentada, é edificada no fundamento de apóstolos e profetas. Os principais ministérios, irmãos, é do apóstolo e profeta. E a gente vê muitas igrejas que só tem pastor. Sabe que igreja é essa? Pergunta, qual? É aquela de 50 membros de 50 anos. É aquela igreja, meu filho, que tem 50 anos e só tem os mesmos 50 membros. Porque ela só tem pastor. E ela só tem pastor. E qual é o papel do pastor? Qual é o papel do pastor? Cuidar de quê? E ele está cumprindo bem o papel dele. Ele pegou aquelas 50 pessoas e cuidou bem. E a gente não pode cobrar ele, que a igreja não cresceu, não rompeu, não explodiu, não avançou, não conquistou. Por quê? Porque essa não é o papel dele. O papel dele é o quê? Cuidar de gente. Sabe aquelas igrejas de 50 anos, só tem 50 membros? São igrejas que estão sendo edificadas num fundamento não apostólico e profético, mas num fundamento pastoral. Aí quando você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 13, no verso 1, a gente vê aqui dizendo, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Aqui, querido, é o nascimento do ministério apostólico de Paulo. Até então, havia profetas e mestres na igreja de Antioquia, mas a pessoa não nasce já fluindo no dom final dela. Ela vai amadurecendo até que esse dom amadureça dentro dela. Até então, havia o quê? Profetas e mestres. Tinha pastor aqui? Tinha pastor aqui? Tinha pastor aqui? Tinha o quê? Tinha o quê? Nem se falava de pastor aqui, irmão. 1 Coríntios 12:28. A gente vê aqui, querido, uma ordem muito... Tem gente que odeia esse texto bíblico, tem gente que abomina, que se fosse por eles, rasgava esse texto da Bíblia. Olha o que diz 1 Coríntios 12:28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios 12:28.
Ele deu uns primeiro para ser apóstolo, depois para ser profeta, depois para ser mestre. Qual é o ministério mais importante à luz da palavra? Qual é? Segundo. Terceiro. Quer conhecer uma igreja saudável? Quer conhecer uma igreja saudável? Sim. Uma igreja saudável tem apóstolo. Quer conhecer uma igreja saudável? Uma igreja saudável tem profeta. Está entendendo? Amém. Efésios 2:20. A igreja é edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E aqui eu vou caminhando para o final. Já que a galera do louvor vem. Agora não, segura aí. Não, já vou caminhar para o final. Pode vir a galera do louvor. É porque vai esticar. E eu quero orar com você. Eu quero impartir um dom espiritual com você, amém? Eu quero fazer uma oração de ativação de dons aqui hoje. Amém? Pessoas que estavam aprisionadas pela mentira, pelas mentiras do diabo, pelas mentiras da religião, serão libertas hoje aqui em nome de Jesus. Mas quais são as marcas de um apóstolo? A Bíblia ensina que existem duas marcas de um apóstolo. O apóstolo Paulo fala das marcas do apostolado dele. Se você quer reconhecer um apóstolo, você precisa buscar nele essas duas marcas. Se esse apóstolo não tiver essas duas marcas, esse ministério apostólico ele está em xeque. Então, quais são as marcas que comprovam um apóstolo? Paulo ele fala em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 11. Eu fui tolo em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vocês, visto que em nada eu fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Diga, um apóstolo é marcado, em primeiro lugar, por sinais, prodígios e maravilhas. A marca de um apóstolo é os sinais seguindo a trajetória dele. Um apóstolo, aonde ele vai, ele tem testemunho para contar daquilo que Deus fez através da sua vida, de coisas sobrenaturais. Da pessoa chegar com diagnóstico de morte e um apóstolo orar, essa pessoa ser curada. Você está entendendo? Você está entendendo? Coisas sobrenaturais que a ciência não tem explicação. Essas são as marcas de um apóstolo. Não é tratamento médico, não é tratamento de remédio, não é fisioterapia. É a oração de um justo que pode muito em seus efeitos. A segunda marca de um apóstolo está no livro anterior, no capítulo 9 de 1 Coríntios. Paulo fala assim no verso 1: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor. Escuta, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vocês. Se eu não sou apóstolo para os irmãos da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, da igreja ali no outro bairro, pelo menos eu sou para vocês. Porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então, o apóstolo tem duas marcas chaves. A primeira delas são sinais e maravilhas. A segunda é a esfera de autoridade. Você está entendendo? São as igrejas que ele fundou, são sinais do apostolado dele. Essas são as marcas de um apóstolo. E agora, qual é o papel de um apóstolo? E que é libertador para você, para todos nós aqui. O papel do apóstolo é cuidar de gente? Está com medo?
Você está com medo de me liberar? O papel do apóstolo é cuidar de gente? É papel de quem cuidar de gente? De quem é o papel de cuidar de gente? Qual é o papel do apóstolo? É ganhar uma cidade, é ganhar um estado, é ganhar uma nação. Não é que o apóstolo não se importe com as pessoas, não é que o apóstolo não goste, viu, minha irmã, daquela mesa maravilhosa, daquela conversa gostosa, daquela oração no final. Não, mas que essa não é mais a missão principal dele. O coração dele não queima só por aquela ovelha que está ferida, mas o coração dele queima pelas nações, queima por cidades inteiras. A visão dele é: como é que eu vou ganhar essa cidade? Como que eu vou ganhar esse Brasilzão? Como que eu vou ganhar a América? Como que eu vou ganhar o Oriente Médio? Como que eu vou invadir a Europa Oriental? Como que eu vou entrar no Japão, os maiores índices de suicídio e de depressão? Como? A igreja precisa entender isso. Se você necessita que o bispo da igreja, o líder principal da igreja, sempre te visite para você se sentir bem, você não está entendendo. Você não está entendendo. O seu problema é de ego, é de carência. Uma igreja apostólica, ela precisa ter pastores para que o apóstolo possa cumprir seu papel. E a igreja não pode ser apegada na alma, não pode ser aprisionada a vínculos afetivos na alma. Não queira que o bispo de uma igreja, que um apóstolo, sei lá, ele vá sempre visitar você. Ele até quer, mas pergunta a quem anda perto dele, como é que é a agenda dele. Pergunta. Você tem que entender que cada um tem que andar na vocação que foi chamado. Não queira que o líder, mas é o líder principal, não serve. Não quero saber se foi o pastor Paulo, se foi o pastor William, a pastora Amanda. Eu quero é o pastor principal. Não, o que você não quer ser sarado no espírito, você quer ter seu ego alimentado. E aqui a gente precisa ter um cuidado muito grande e ser liberto de duas síndromes. Diga, duas síndromes. A síndrome de Absalão e a síndrome de Aitofel. A gente precisa entender quem é o bom líder, meu filho. A gente precisa entender que os pastores precisam entender, e por isso que eu quero que todos vocês estivessem aqui para ouvir isso, porque eu queria olhar no olho de vocês falando isso. Não se deixem ser dominados nunca pela síndrome de Absalão. E você, igreja, olha para mim. Não se deixe ser dominada nunca pela síndrome de Aitofel. Você quer saber quem são esses dois? Eu vou lhe explicar quem são esses dois. Ah, pastor, é o Senhor que sempre vem aqui na minha casa. É o Senhor que me discipula, pastor. É o Senhor que me aconselhou no meu casamento, pastor. O Senhor que é o meu pastor. É mesmo, né, filha? Oh, filha, nosso apóstolo só quer saber de estar viajando. Ele perdeu o amor pelas vidas. Ah, Absalão, Absalão. Ah, Absalão, Absalão.
Sabe quem é Aitofel? Conselheiro de Davi. Mas ele tinha uma mágoa de Davi. E na primeira oportunidade que ele teve, ele se virou contra Davi e se tornou conselheiro de Absalão. Você que é o pastor, foi você que cuidou de mim. Eu não sei por que você está debaixo da cobertura dele. Eu vi essa frase do apóstolo Mahatma, ele contando a situação que aconteceu na igreja dele. Ele falou assim: eu cheguei aqui e tinha um pastor que saiu daqui, eu levei de volta para o Rio de Janeiro. E uma velha chegou aqui para mim e falou: ah, meu apóstolo, por que o senhor levou meu pai embora? Mahatma ficou calado. E ele falando para mim na sala ali, no gabinete pastoral, ele falou: o que me entristece não é essa ovelha chamar ele de meu pai. O que me entristece é ele, pastor, alimentar isso no coração das ovelhas. Só tem um pai aqui. Aqui só tem uma visão a ser seguida, e a do seu apóstolo. Você está entendendo? Eu confio nos meus pastores, irmãos, e muitos outros que vão surgir. Eu confio neles. Eu vou falar uma frase que eu falei para um irmão precioso que está aqui. Ele falou: meu pastor, estou aí buscando pegar o coração dos meus discipuladores. E eu ouvi aquilo e fiquei calado. Achei legal o desejo dele. Eu entendi o que ele estava querendo dizer. Que ele estava querendo entender a visão da igreja. Ele estava pegando o princípio de 2 Timóteo 2:2. Mas no outro dia eu senti a necessidade de corrigir isso. E na frente de outras pessoas eu falei: filho, foi muito legal aquilo que você falou, de pegar o coração dos seus líderes. Mas deixa eu te falar uma coisa: o coração que você tem que pegar não é o deles. O coração que você tem que pegar é o meu. Porque se um dia, isso não vai acontecer, mas se um dia o coração deles estiver errado, eu não quero perder você. Seu coração tem que estar ligado ao meu. Sabe quem é o bom líder, o bom pastor? É aquele que leva as outras ovelhas a amar o líder que colocou ele como líder. A minha filha Jaque, fale mal de mim perto dela. Fale mal de mim perto de algum dos pastores aqui. Eu acho que alguns deles quase que entraria na carne, irmão, para dar em você. Porque eles entendem. E você está entendendo isso hoje também. Nós vamos viver um tempo maravilhoso, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Um tempo de ruptura. Um tempo de avanço. E esses princípios precisam estar claros dentro de nós. Você precisa entender o seu dom, o seu chamado. Você precisa entender o dom do seu irmão e valorizar o dom dele. Você precisa entender o papel do pastor na casa do Senhor. Você precisa entender que você faz parte de uma igreja apostólica, que nós não vamos parar em 350, não vamos parar em 500, não vamos parar em 1000. Nosso alvo é uma cidade inteira. O nosso alvo é uma nação inteira. E nós precisamos transicionar a nossa mentalidade. Nós precisamos transicionar a nossa mentalidade. Nós precisamos deixar, Diego, Deus ativar em nós o dom que Ele colocou dentro de nós, Mike. Nós não podemos deixar adormecer o dom que está dentro de nós. Deus colocou um chamado e uma vocação dentro de cada um de nós aqui. Está na hora de nós nos levantarmos na força do Senhor. Porque a sua chamada não é da terra. A sua chamada é do céu. A sua chamada não vem de homens. A sua chamada
vem de Deus.